Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um episódio Conversando com Kardec. O nosso tema da noite é simpatias e antipatias terrenas, que é um assunto que sempre gera bastante dúvidas, debates, conversas, e a gente está sempre curioso tentando entender por que de algumas simpatias tão instantâneas e idem as antipatias. Então, nós estamos na aula 55, e na segunda parte, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, do capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. Então, vamos entender este tema das simpatias e antipatias terrenas. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus e aos amigos espirituais que possam nos acompanhar de onde estivermos, nos fortalecendo em nossos propósitos e buscando sempre o estudo, a compreensão da vida, de nós mesmos, que possamos buscar sempre, Senhor, o Teu reino e os benefícios da nossa vida espiritual. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, esse tema nos traz ali a questão 386. Podem dois seres que se conhecem e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Então, todos nós temos sempre essa intenção, né? A gente se conhece, a gente se gosta, acabou aqui, né? Essa nossa experiência terrena. Nós vamos nos encontrar no próximo momento? Nós vamos nos reconhecer? E aí, os espíritos esclarecem a Kardec que reconhecer-se, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Então, aqui ele está dizendo que na próxima encarnação, que eu vou estar com alguém que eu estimei bastante, e continuo estimando, pode ser que eu não o reconheça de fato. Fulano que está aqui agora comigo foi meu bisavô em outra encarnação, enfim. Não dessa forma, mas o sentimento de atração e de simpatia, consequente, é muito frequente. E, justamente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Então, a gente pode não se reconhecer com exatidão, mas a gente se atrai, a gente se simpatiza, né? A nossa ligação íntima se mantém. E aí os espíritos continuam. Se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração dos dois espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então é justamente, nossa, por acaso que eu encontrei você, nossa, realmente, que por acaso. Mas na verdade não é o acaso. É que o sentimento que os dois espíritos ali encarnados nutrem um pelo outro faz com que as suas energias os atraiam um para com o outro, né? Então é recíproco essa atração. Então olha que lindo, por mais que eu não tenha certeza, exatidão de quem, eu tenho certeza, que as simpatias não são à toa. Tem com certeza uma explicação e a gente se busca reciprocamente, os espíritos que são afins. E aí, como Kardec, tá sempre curioso ainda na questão 386A, ele fala, então, não lhe seria mais agradável reconheceres? Então ele entende assim, ok, eu já entendi que a gente vai se procurar, a gente vai se atrair energeticamente, vai manter a nossa simpatia, mas por que a gente não se reconhece? Não seria melhor assim? E aí, os espíritos explicam que nem sempre, esse reconhecer-se é benéfico. E aí eles continuam a explicação. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos.
Então, aqui é a importância do esquecimento do passado, porque muitas vezes, por mais simpatias que a gente mantenha, às vezes alguma situação, se eu lembrar exatamente, né, de quem é aquela pessoa, quais situações a gente passou, pode ser que isso atrapalhe o andamento dessa atual encarnação, né? Então, por exemplo, eu tive uma sogra muito difícil. Ok, a gente não se dava, ela desencarnou, anos depois, essa sogra, né, reencarna como minha neta. Se eu tiver certeza que essa minha neta é a reencarnação da minha sogra, com que olhos eu vou olhá-la? Ou será que não é muito melhor justamente eu manter esse olhar apenas da minha neta e a gente vai ali se reconhecendo, se permitindo, se afetuando, do que eu ter certeza de quem é, reconhecer de fato quem é, e isso ser um prejuízo no nosso relacionamento? E aí, na questão 387, Kardec pergunta então, a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Então ele quer saber, então todo mundo que eu me sinto simpatizado ou que simpatiza por mim, é porque já tivemos convivências anteriores? E aí os espíritos dizem que não, não é necessariamente isso. Dois espíritos que se harmonizem atraem-se naturalmente um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Então são vários fatores que podem nos provocar simpatia. Os objetivos de vida atualmente, né? A religião, o time de futebol, a profissão, né? O jeito de enxergar, de encarar essa atual existência. Então, não necessariamente todo mundo que eu tenho afinidade hoje é porque eu já tive uma experiência anterior. Na questão 388, Kardec então questiona: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Então, esse acaso aí, na verdade, ele poderia entender como sendo uma relação de simpatia. E aí os espíritos esclarecem que entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendeis melhor. Então, nós temos tantas formas de nos ligarmos às pessoas, né? E aí ele explica que o magnetismo é, com certeza, esse piloto. É por ele, né, que a gente se atrai, e é um estudo que nós devemos fazer constantemente, entender cada vez melhor esse magnetismo. E aí, o contrário também, né? Então vamos ver, na questão 389, Kardec pergunta sobre a repulsão instintiva que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas. De onde se origina? Então, quando do nada olhei para a pessoa e já, meu Deus, bem longe de mim. De onde isso? E aí os espíritos nos dizem que são espíritos antipáticos, que se adivinham e reconhecem sem se falarem. E esse reconhecimento não é com exatidão, de saber, fulano foi fulano, né? A gente conhece lá de trás. Tá? Não, é o reconhecimento da energia, do magnetismo, não fecha, não combina, né? Mesmo sem se falar, eles já se repetem. Já na questão 390, Kardec pergunta então se a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. Então, se eu não gosto de alguém, é porque ela foi ruim para mim ou eu fui ruim para ela. Será que é isso? E aí, os espíritos dizem que, de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Né? Então, quando eu não me simpatizo com alguém, não é porque eu sou má e o outro é mau. E aí os espíritos continuam. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade do modo de pensar. Então, olha só, às vezes é só porque, né, a forma de pensar, de agir, de encarar essa encarnação podem ser diferentes. Não que necessariamente ele seja mal e eu seja mal e a gente, né, já fez muito mal um pro outro. Não, somos só apenas diversos. E os espíritos continuam, então, a resposta, dizendo o seguinte:
que à proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, quando eu e o outro espírito, que a princípio mantemos uma antipatia, conforme nós formos evoluindo, formos crescendo espiritualmente, essa divergência vai desaparecer e não vai haver mais antipatia. Porque qual é a maior qualidade, maior virtude dos seres evoluídos? É entender a todos como seus irmãos e amar a todos como seus irmãos, assim como Deus nos ensinou. Então, não justifica, se eu sou um ser evoluído, já aprendi bastante, de fato, sobre a vida, eu entendo que todos os seres encarnados e desencarnados são meus irmãos e eu os amo. Então, não vai ter antipatia, Isso não vai existir, não vai ter divergência. Eu vou respeitar a todos. Então, quanto mais a gente evolui, mais essas antipatias instintivas vão desaparecendo. Porque nós vamos aprendendo a entender, a respeitar e a tratar o outro como nossos irmãos. Já na questão 391, Kardec pergunta, então, se a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que é pior ou na que é melhor. Então, essa antipatia nasce em quem é melhor ou pior na situação, E aí os espíritos dizem que numa e em outra, indiferentemente. Mas distintas são as causas e o efeito das duas. Então é diferente a forma, Uma pessoa que é pior ou melhor em evolução. E os espíritos dizem assim, que aquela cujo espírito é mau, antipatiza com quem quer que a possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurada. Então, o efeito que causa, Então, quando eu bato o olho em alguém que parece ser superior a mim em alguma questão, ou que vai poder fazer algum tipo de julgamento e mostrar quem eu realmente sou, Vai fazer com que as minhas máscaras, que a gente ainda usa muito, caiam, com certeza já mantém antipatia ali de cara, logo não quer ser censurada, ou desmascarada, ou julgada. E aí ele continua na explicação, para a gente encerrar, que seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Então, quando alguém é ainda muito preso às coisas materiais, que ainda está longe, de seguir no caminho da evolução, essa antipatia vai se transformando em outros sentimentos, como o ódio, a inveja, e faz com que ela queira praticar o mal, queira diminuir o outro para se destacar ou para não se revelar. Aquela cujo espírito é bom sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Então, quando o espírito é bom e se depara com o espírito ainda em evolução, que ainda está ali pedalando, na caminhada evolutiva, ele, às vezes, mantém essa antipatia, porque ela repulsa o mal. A energia boa não quer estar ali com energias ruins. E, justamente, percebe ali os sentimentos que não têm nenhuma relação, pelo contrário, E aí os espíritos continuam, então, a explicação dizendo que, entretanto, seguro da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, quando eu tenho ainda, eu sou uma pessoa que já estou caminhando, buscando a evolução, eu posso perceber a energia negativa de outra pessoa e manter essa antipatia, mas eu não preciso sentir e alimentar ódio. Eu odeio aquela pessoa, eu tenho inveja. Não, eu não tenho nenhum desse tipo de sentimento. Eu simplesmente vou evitar o convívio, se aquele convívio não me fizer bem, e lamentar por aquela pessoa ainda estar com esses sentimentos não tão saudáveis. Então, a questão das antipatias e simpatias podem vir de existências anteriores, onde nós nos mantivemos ali com o mesmo objetivo de seguir aprendendo nas próximas encarnações, e das antipatias também de vir junto para a gente poder reparar,
Mas não necessariamente eu vou reconhecer exatamente aquela pessoa que fez isso. Mas o que eu preciso, muitas vezes, são as situações de aprendizagem. Então, eu vou encontrar espíritos simpáticos e antipáticos energeticamente, magneticamente, para que eu possa, de fato, aprender e cumprir o meu planejamento reencarnatório. Então, que a gente possa, muito mais do que pensar que quem são esses espíritos que não são afins, quem são os espíritos que não são tão afins, que a gente possa ter uma conduta de buscar sempre amá-los, né? Buscar sempre desenvolver o melhor de nós com qualquer pessoa que a gente convive. Que a gente consiga manter uma linha de não julgamento, de muito respeito, né? Principalmente pelas antipatias, que eu acho que é aí que a gente vai demonstrar a nossa caminhada para a evolução. Nós possamos, então, neste momento, agradecer aos espíritos superiores por nos abençoarem em mais um podcast, mais um momento de reflexão, e que possamos, com as suas bênçãos, seguir estudando, caminhando, nos simpatizando cada vez por mais pessoas, e que a cada sintonia de antipatia nós possamos não alimentar nenhum tipo de mau sentimento, mas apenas desejar que aquele ser possa encontrar o teu melhor caminho e que a gente siga também buscando, almejando a nossa caminhada em evolução, em harmonia. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja.